O presidente russo Vladimir Putin pensou que estava seguro. Ele poderia se esconder em um de seus muitos palácios presidenciais ou bunkers subterrâneos para dar ordens para sua invasão à Ucrânia. Suas tropas morrem aos montes, mas seu líder consegue se esconder, nunca ficando sob ameaça dos drones, bombas ou mísseis da Ucrânia. Pelo menos, era isso que Putin pensava. Mas acabamos de descobrir que Putin quase foi morto há apenas alguns dias. Os drones de assassinato da Ucrânia estão chegando mais perto do que nunca do presidente da Rússia. E o incidente levou a algumas sérias repercussões. E perguntas estão sendo levantadas sobre o que acontece quando Putin se for. Em 26 de maio, o New York Post foi um dos primeiros veículos a relatar o que quase aconteceu com Putin. De acordo com Yuri Dashkin, que é o comandante de uma divisão de defesa aérea russa, Putin foi alvo de drones da Ucrânia enquanto fazia uma visita de serviço em Kursk. Essa é a oblast russa que a Ucrânia contra-invadiu em agosto 2024. Por meses, as forças russas, juntamente com soldados norte-coreanos, lutaram para repelir esses invasores ucranianos de Kursk. No final de abril, a Rússia afirmou que havia conseguido. Não havia mais ucranianos em Kursk e Putin estava no clima para comemorar. Putin pegou um helicóptero para a região para comemorar o sucesso coletivo de seus soldados. Esse passeio de helicóptero quase foi o último dele, com Dashkin alegando que o presidente da Rússia se encontrava praticamente no epicentro de repelir um ataque em grande escala do inimigo. Drones. É desconhecido se esses drones foram enviados especificamente para atingir Putin ou se a Ucrânia estava simplesmente lançando outro ataque em Kursk. De qualquer forma, Dashkin afirma que Putin conseguiu escapar sem nenhum incidente grave. Portanto, realizamos simultaneamente uma batalha de defesa aérea e garantimos a segurança do voo do helicóptero presidencial no ar, diz Dashkin. Vale ressaltar que ninguém conseguiu verificar independentemente se o suposto ataque realmente aconteceu. A única pessoa que disse até agora que isso aconteceu é um comandante da defesa aérea russa. Não há nenhuma palavra de Putin. Nenhum verificador de fatos independente conseguiu verificar o ataque. E talvez o mais importante de tudo, a Ucrânia saiu para afirmar que o ataque nunca aconteceu. Em vez disso, diz: Putin está usando seus porta-vozes em uma tentativa vã de se apresentar como uma espécie de figura heróica. Em um momento em que a Rússia está lutando para montar qualquer ofensiva séria contra a Ucrânia em sua invasão, pelo menos é o que diz o Stratcom Center da Ucrânia, que o Warzone relata como chamando a notícia do ataque ao helicóptero de Putin de mentira. O centro vai mais longe em uma postagem em sua página no Facebook, dizendo: a mídia pró-Kremlin, que cobre a viagem de Putin, afirma que ele se movimentou pela região exclusivamente de carro. Imediatamente, isso desacreditaria qualquer alegação de que um helicóptero, transportando o presidente da Rússia, foi atacado. Putin nunca esteve em um helicóptero, diz o Stratcom Center. Então, isso não poderia ter acontecido. A postagem continua. Imagens do comboio foram mostradas em todos os canais federais. Além disso, nem o Ministério da Defesa, nem a mídia russa e os canais do Telegram relataram o ataque do veículo aéreo não tripulado, o que em escala corresponderia às palavras de Dashkin. Em vez disso, como afirmado por um canal ucraniano do Telegram, os relatórios do ataque poderiam ter sido inventados do nada para fazer Putin parecer mais corajoso do que ele realmente é. É possível que tudo isso seja uma mentira para criar uma aura heróica, diz o canal do Telegram Kaplenko Ukraine Fights. Tudo é muito confuso. O que sabemos com certeza é que Putin certamente visitou Kursk. Ele estava lá no dia 20 de maio para conferir a nova usina nuclear do Oblast e para marcar a erradicação da força ucraniana que anteriormente ocupava a região. Também sabemos que ambos os lados relataram trocas de drones e mísseis em várias regiões de fronteira no dia 20 de maio, sugerindo que há uma chance de Putin ter sido pego em um ataque de drone. Mas além disso, nada mais é dito. O Kremlin está mentindo para projetar uma imagem de Putin que não existe realmente? É possível. Putin tem sido forçado a se adaptar constantemente. Desde que o que deveria ser uma operação militar especial de poucos dias para tomar a Ucrânia se transformou em uma guerra de atrito que já dura mais de 3 anos. Ele tem recebido golpe após golpe em sua reputação como o homem forte, líder e protetor da Rússia, o que está prejudicando sua imagem pública.
Talvez forjar a notícia de uma tentativa de assassinato seja a maneira do Kremlin de mostrar que o próprio Putin está em tanto perigo quanto os inúmeros soldados que ele está enviando para lutar e morrer na Ucrânia. Esse é o tipo de mensagem que Putin gostaria que circulasse pela linha de frente, dados seus muitos fracassos até agora. Um tipo distorcido de incentivo moral, mostrando aos seus soldados que eles estão nisso juntos com a liderança da Rússia. É igualmente possível que a Ucrânia tenha tentado um assassinato e não esteja assumindo isso. Afinal, a Ucrânia tem muita história quando se trata de eliminar alvos russos de alta prioridade em território russo. A SIPA destaca isso em um artigo de 21 de maio, observando que a Ucrânia parece estar seguindo o modelo Mossad para o modelo de assassinatos. Foi seguido para eliminar vários oficiais nazistas que estavam à beira de escapar da justiça por seus papéis nas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o coronel Roman Kostenko, que é um membro do parlamento ucraniano, é um modelo que a Ucrânia está agora seguindo para eliminar oficiais russos. É um modelo que parece estar funcionando. O general Yaroslav Moskalik foi morto por uma bomba de carro no final de abril, diz a SIPA. A Ucrânia eliminou o tenente-general Igor Kirillov com uma bomba de scooter em dezembro. Estes são apenas alguns exemplos de como a Ucrânia é reputada por usar bombas de carro e tiroteios direcionados para causar estragos na estrutura de liderança da Rússia. A Ucrânia poderia ter tentado matar Putin no dia 20 de maio. É possível. Se o fez, e especialmente se falhou, não é surpresa que a Ucrânia queira negar qualquer envolvimento. Ela não quer alimentar as tentativas de Putin de se apresentar como um herói, confirmando que o líder da Rússia realmente escapou de uma tentativa de assassinato. Independentemente do que aconteceu em 20 de maio, houve vários resultados do ataque que tanto intensificam e, em alguns casos, sugerem que Putin está procurando uma saída para a guerra na Ucrânia. No que diz respeito à saída, a editora-chefe do National Post, Dianne Francis, falou à Times Radio no dia 27 de maio. Durante a conversa, ela abordou a tentativa de assassinato e o que isso poderia levar. Ele esteve muito perto de ser assassinado recentemente por um drone ucraniano que derrubou um helicóptero de sua frota. Francis afirma que teve altos comandantes militares e outras pessoas ao seu redor assassinados por operações especiais ucranianas. Eles estão por toda parte. Francis está insinuando que a situação para o líder da Rússia está se tornando cada vez mais insustentável à medida que a Ucrânia busca maneiras de levar a guerra. Putin começou a voltar para o ninho. E não são apenas tentativas de assassinato com as quais Putin precisa se preocupar. Eles estão entrando lá, diz Francis sobre a Ucrânia. Eles estão destruindo instalações, estão impedindo o fluxo de petróleo, estão fazendo o que podem. Aí reside uma razão pela qual Putin pode agora estar procurando uma maneira de sair da guerra que ele começou. Putin não vai procurar uma saída imediata, diz Francis. Mas ele vai acolher uma saída que lhe dê algum tipo de glória razoável. A Times Radio também observa que, apesar das tentativas da mídia russa de projetar o que aconteceu em Kursk no dia 20 de maio como algum tipo de vitória, o que realmente aconteceu foi que os amortecedores foram colocados na visita de Putin a Kursk. Adicione a isso Putin implorando à Ucrânia por um cessar-fogo temporário para que ele pudesse realizar suas celebrações do desfile do Dia da Vitória no início de maio, diz Francis. E você começa a ter sinais claros de que Putin está procurando terminar a guerra. O único problema é que o fim só pode vir de uma maneira que faça Putin parecer bom. Então, o líder da Rússia está preso entre a cruz e a espada, deixando-o com apenas uma opção para responder à tentativa de assassinato da Ucrânia. Mais terrorismo nas cidades da Ucrânia. Provavelmente, não é coincidência que a Rússia tenha lançado seu maior ataque de drones contra a Ucrânia até agora, menos de uma semana depois que o helicóptero de Putin supostamente quase foi abatido em Kursk. Na noite de 25 de maio e até 26 de maio. A Rússia bombardeou a Ucrânia com um ataque aéreo que incluiu impressionantes 355 drones, um número recorde para um único ataque. Esse ataque seguiu a noite anterior, quando a Rússia enviou 298 drones e 69 mísseis para a Ucrânia. Entre 23 de maio e as primeiras horas de 26 de maio, a Rússia lançou 900 drones. Isso foi uma resposta à tentativa de assassinato? Parece possível. O New York Post certamente faz a ligação, acrescentando que a Rússia também disparou 9 mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia na mesma noite em que enviou 335 drones.
A boa notícia do ponto de vista da Ucrânia é que todos esses mísseis, juntamente com 228 dos drones que a Rússia enviou, foram abatidos ou neutralizados de outra forma. No entanto, impactos foram relatados em 5 regiões ucranianas. Putin pode ter acreditado que sua única resposta possível à tentativa de assassinato era atingir a Ucrânia mais forte do que nunca antes. Mas ele provavelmente não antecipou que seu contra-ataque desencadearia uma reação em cadeia de eventos que podem tê-lo afastado ainda mais da paz favorável à Rússia, que Francis diz que ele está tentando conseguir. Após o terrível bombardeio de drones da Rússia no fim de semana, tanto o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, quanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticaram Putin. Trump estava francamente furioso. Usando sua verdadeira plataforma social, Trump repreendeu Putin, alegando que o líder da Rússia enlouqueceu completamente. Zelensky não foi menos condenatório, afirmando que apenas um sentimento de total impunidade pode permitir que a Rússia realize tais ataques e continue aumentando sua escala. Zelensky acrescentou que esse aumento no volume de ataques deve ser enfrentado com mais sanções do Ocidente na tentativa de impedir a máquina de guerra de Putin. Provavelmente Putin não está muito preocupado com a resposta de Zelensky. Na mente do líder da Rússia, ele se sente justificado em enviar mais drones para a Ucrânia, dado o que aparentemente quase aconteceu com ele em Kursk. No entanto, Putin está muito mais preocupado com Trump, chamando-o de louco. Na sequência dos comentários de Trump, o Kremlin tentou apagar o fogo crescente. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, atribuiu os comentários de Trump a uma sobrecarga emocional, enquanto observava que a guerra na Ucrânia estava atingindo um ponto crucial. Este é um momento muito crucial, disse Peskov, que é naturalmente acompanhado por uma sobrecarga emocional de todos os lados e reações emocionais. Peskov então continuou a dizer que o Kremlin é muito grato a Trump por todos os esforços que ele está fazendo para incentivar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Essa declaração de gratidão pode revelar mais do que Putin pretende. Isso pode ser visto como um esforço desesperado da Rússia para manter o presidente dos Estados Unidos da América ao seu lado. Esse é um ponto onde Putin foi longe demais, em resposta à tentativa de assassinato. Se Putin está procurando uma maneira de sair da luta, ele começou. Como Francis afirma, esses tipos de escaladas, claramente, não são a maneira como ele vai conseguir isso, mas fica pior para Putin. Quando o devastador ataque de drones da Rússia à Ucrânia estava começando a terminar, surgiu uma notícia que teria enviado arrepios pela espinha de Putin. Em 26 de maio, o chanceler alemão Friedrich Merz anunciou que 4 nações removeram quaisquer restrições que a Ucrânia tinha anteriormente sobre como a Ucrânia usa mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente contra a Rússia. Não há mais restrições de alcance para as armas entregues à Ucrânia, nem pelos britânicos, nem pelos franceses, nem pelos Estados Unidos da América, nem pelos americanos, anunciou Merz após o ataque de drone russo que bateu recordes. Isso significa que a Ucrânia agora pode se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia, com pouquíssimas exceções. Isso não acontecia até recentemente, agora pode acontecer, acrescentou Merz. Isso é enorme e o Kremlin sabe disso. A Rússia imediatamente se manifestou para afirmar que essa decisão conjunta de 4 nações ocidentais era perigosa e seria prejudicial a qualquer tipo de acordo de paz. Novamente, o desejo de Putin de terminar a guerra está se mostrando. Sua escalada, potencialmente causada pela tentativa de assassinato, apenas levou a uma escalada do outro lado, em vez da rendição pretendida que Putin esperava alcançar. Agora, a Ucrânia pode atingir quaisquer alvos que desejar dentro da Rússia, com Tempestade, Atacuns sombrios e potencialmente o míssil Taurus da Alemanha, longe de forçar a Ucrânia a recuar. Tudo o que Putin conseguiu foi convencer o Ocidente a entregar o mesmo tipo de poder de fogo à Ucrânia que a Rússia está usando para aterrorizar as cidades ucranianas. Tudo remonta a 20 de maio. Na suposta tentativa de assassinato, embora esse assassinato tenha falhado, desencadeou uma série de eventos que, em última análise, colocaram a Ucrânia em uma posição melhor do que estava antes de Putin visitar Kursk. O líder da Rússia agora enfrenta um enorme dilema. Ele continua intensificando seus ataques contra a Ucrânia? Ele poderia, mas isso só poderia levar a mais escaladas da Ucrânia no Ocidente. Lembre-se de que a permissão da Ucrânia para usar mísseis de longo alcance dentro da Rússia coloca Putin em maior risco. Outra visita a Kursk está fora de questão.
Putin pode ter sobrevivido a um ataque de drone ao seu helicóptero, mas ele não seria capaz de fazer muito sobre um míssil pousando durante uma de suas visitas. Ou Putin tenta buscar a paz, como Francis diz que ele quer. Se ele fizer isso, estará fazendo com menos alavancagem do que tinha antes da tentativa de assassinato. Trump agora está furioso com o líder da Rússia, chegando a chamá-lo de louco. A Ucrânia tem acesso e a capacidade de usar mísseis de longo alcance. Isso colocou a Rússia em apuros mais profundos do que em qualquer outro momento durante a invasão de Putin. Divulgar a notícia da tentativa de assassinato foi uma maneira de retratar Putin como um herói para seu próprio povo. Isso, juntamente com a resposta da Rússia, veio ao custo de enfraquecer a posição da Rússia nas negociações de paz. Putin está cada vez mais distante de conseguir o que quer da Ucrânia, independentemente da escolha que ele faça. E tudo isso vem da Ucrânia, supostamente tentando assassinar Putin, enquanto o líder da Rússia acariciava seu ego, visitando uma área de seu país que ele deveria saber que não era segura. Existe uma terceira opção, no entanto, é uma que está totalmente fora do controle de Putin. A Ucrânia poderia continuar tentando assassinar o líder da Rússia. E agora que a Ucrânia tem mísseis de longo alcance, há uma maior chance de que ela possa ter sucesso. Se a Ucrânia escolher essa opção e de alguma forma conseguir matar Putin, isso nos deixa com uma interessante questão para ponderar. O que acontece em seguida? É uma questão que claramente já está na mente de Putin, se acreditarmos em relatórios recentes. No dia 4 de maio, o The Kiev Independent relatou a publicação de um novo documentário chamado Rússia-Kremlin, Putin 25 anos, lançado pela Rússia para marcar o 25º aniversário do governo de Putin. Embora Putin tenha passado alguns desses anos não como presidente, mas como o homem por trás das cenas controlando o presidente. O documentário revelou que Putin está em uma busca constante por seu sucessor. Sim, eu faço, respondeu Putin quando perguntado pela equipe do documentário se ele avalia o potencial de cada um de seus possíveis sucessores. Putin diz que quem o suceder terá que conquistar a confiança do povo. E que qualquer futuro presidente que falhe nessa tarefa não tem chance de fazer nada seriamente. Deve haver uma pessoa, e de preferência várias, para que as pessoas tenham uma escolha de quem poderia conquistar essa confiança dos cidadãos do país. As menções de preferencialmente várias são irônicas, vindo de um homem que manteve o assento do poder russo em um aperto de morte por um quarto de século. Ainda assim, a observação revela o que Putin provavelmente já sabe se a Ucrânia tiver sucesso em qualquer tentativa de assassinato no futuro. A saída de Putin deixaria para trás um enorme vácuo de poder na Rússia. E esse vácuo poderia consumir todo o país muito antes de vencer a guerra na Ucrânia. Claro, existem pessoas disputando a liderança da Rússia se Putin for morto. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin é um deles, assim como o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, o ex-presidente russo e lacaio de Putin, Dmitry Medvedev, e vários outros. Mas uma escolha ainda não foi feita. E o resultado muito mais provável de Putin ser assassinado é que surgiria uma luta pelo poder entre as outras elites governantes da Rússia. Isso de acordo com a RBC Ucrânia, que conversou com o analista político russo Ivan Probozhensky em setembro de 2024. Ele diz que há uma probabilidade de 70% de que uma transferência de poder para um sucessor selecionado por Putin ou de outra forma falharia, levando a conflitos entre os clãs existentes, todos tentando tomar o poder. A questão-chave para a Ucrânia é: esses conflitos poderiam levar ao fim da invasão russa? É possível, no entanto, mesmo esse fim estaria em dúvida. Eles não vão pagar nenhuma reparação, diz Prepocensky, sobre o que pode acontecer se Putin for morto e alguém mais assumir. Eles podem simbolicamente entregar um oligarca a um tribunal ocidental, como a Sérvia fez após Milosevic. Uma verdadeira democracia também seria improvável de chegar na Rússia após a morte de Putin, ele diz. Ou seja, sempre há uma chance de que alguém ainda mais ávido por poder do que Putin possa lutar para chegar à presidência russa. Quem quer que seja o sucessor, Putin assumiria o controle de uma Rússia que está em um estado terrível. Envolvida em sua guerra com a Ucrânia, a Rússia está rangendo sob o peso das sanções ocidentais e de uma recessão econômica que certamente terá um impacto forte quando a guerra terminar. A inflação está em torno de 9% e a taxa básica de juros da Rússia é de 21%. Quem assumir as rédeas do poder após Putin terá muitos conflitos internos para lidar.
juntamente com ser forçado a decidir se continua a suposta operação militar especial do ex-líder na Ucrânia. Ainda assim, todas essas são perguntas que só podem ser respondidas após a saída de Putin. No momento, tudo o que sabemos é que a Ucrânia pode ter tentado assassinar Putin, com esse evento desencadeando uma reação em cadeia que intensificou a guerra na Ucrânia, além de qualquer ponto em que esteve no passado. Talvez seja isso que a Ucrânia queria. Ou pode estar seriamente tentando eliminar Putin em vez de negociar com ele. Porque acredita que a Rússia, perdendo seu líder, mergulharia o país em um caos doméstico tão grande que a guerra teria que acabar. Uma coisa é certa, Putin tem muito a pensar após essa tentativa de atentado contra sua vida. Talvez esse fato por si só possa levar o líder da Rússia a ceder em um acordo de paz no futuro. Mas o que você acha da tentativa da Ucrânia de assassinar Putin? Isso realmente aconteceu. E se aconteceu, você acha que foi uma tentativa de assassinato deliberada? Ou Putin simplesmente foi pego no fogo cruzado dentro de uma zona de guerra, ainda ativa? O que acontece se Putin for morto? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. E lembre-se de se inscrever no Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na Ucrânia.